Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos falar agora sobre os Estados Unidos e a sua população. A população dos Estados Unidos, uma das maiores do planeta, tendo aí, nos níveis de 2018, cerca de 327,2 milhões de habitantes. Mas afinal, nem sempre foi desse jeito, ele foi crescendo com o tempo. Mas como se deu todo esse crescimento e todo esse desenvolvimento demográfico dos Estados Unidos? Para responder isso, precisamos lembrar do processo histórico de colonização desse território. Vale lembrar que no século XVII tivemos aí o início do processo de desenvolvimento populacional aqui na costa leste dos Estados Unidos. A colonização inglesa nessa região começa com a região aqui do norte da costa leste. Vamos lembrar então que devido a perseguições religiosas e problemas aí com a sua forma de expressão, os puritanos, que são aí um povo que vivia na Inglaterra, na Irlanda, para exercer melhor aí a sua religiosidade, acaba fugindo da Inglaterra e se instalando numa área onde a Inglaterra não tinha muito interesse, uma vez que, pautado naquele desenvolvimento do capitalismo comercial e logo em seguida do capitalismo industrial, eles viam aquela terra sempre como fonte de recursos, assim como os ingleses, assim os espanhóis, os portugueses e todos que faziam aí a colonização marítima. Ao perceber então que essas terras aqui não tinham lá muito interesse no sentido da parte comercial, simplesmente acabaram deixando com que esses puritanos, esses colonos aí que exerciam uma outra religiosidade daquela dominante na Inglaterra, acabassem vindo para esse lado. Então, a bordo do navio Mayflower, a população então, aí formado por imigrantes anglo-saxões, acabam vindo e dominando essa região aqui. Agora, com o tempo, percebeu-se que características climáticas dos Estados Unidos, principalmente nas regiões aqui mais ao sul, davam condições para o desenvolvimento de matérias-primas necessárias para aquela época. Por exemplo, o algodão. A Inglaterra começava o seu processo de industrialização, então era necessário o algodão para a indústria de tecelagem, para a indústria têxtil. Dessa maneira, então, a região do norte dos Estados Unidos, aqui da parte nordeste, costa leste, o norte, a gente vai ter aqui uma organização mais de povoamento. Já na região mais ao sul aqui, vamos ter uma colonização de exploração, que tem os mesmos moldes da colonização espanhola, da colonização portuguesa, com bastante produção aqui, monocultura exportadora, com trabalho escravo e com os mesmos problemas aí, vamos dizer assim, sociais existentes em colonizações aí com menos desenvolvimento. Enfim, dessa maneira então, já houve um rápido desenvolvimento dessas terras, uma vez que a coroa britânica, ela tinha aí uma ideia diferenciada de organização de suas colônias. Então, criou-se diversas colônias nessa parte, formando, mais precisamente, 13 colônias aqui, originais dos Estados Unidos. Dessa maneira, com o tempo, então, começa o processo de prosperidade. Essas colônias percebem que estão pagando muitos impostos para a Inglaterra e a necessidade então é de pedir aí a sua independência. Então entra um processo da Revolução Americana, em que culmina com o processo de independência. Assim, forma já de cara esse grande núcleo nessa região aqui. As 13 colônias originais formam então os Estados Unidos da América. Mas eles não ficaram simplesmente nessa situação. Claro, houve um processo de acumulação de população mais aqui a região do norte e, consequentemente, em seguida na região dos Grandes Lagos. E com isso, acabou-se também, com o tempo, gerando uma área mais agroexportadora, mas também com um certo desenvolvimento populacional para essa parte. Mas, como eu disse, não fica só nesse sentido. Começa um outro processo histórico que é a marcha para o oeste. Naquela época, a ideia é que os Estados Unidos precisavam então ter o controle do território tanto da costa leste americana quanto da costa oeste. Então esse processo de desenvolvimento territorial
começa então com um processo migratório. As pessoas começam então a vir cada vez mais para o oeste e vindo mais para o oeste gera então aí a chamada marcha para o oeste. Quando a gente vê aqueles filmes antigos e chamamos de faroeste, nós temos aí o Far West, em inglês, né? O oeste longe ou o velho oeste. Dessa maneira então começa toda a população a ser colonizada nessa parte. E claro, houve um processo também de genocídio indígena nessa parte, houve também um processo em que as comunidades nativas aqui, assim como diversas outras colônias, também acabaram aí sofrendo suas consequências com a colonização, a conquista europeia. Dessa maneira, então, eles com o tempo acabam alcançando aqui a costa oeste, que hoje é a parte da Califórnia, o estado de Washington e diversos outros aqui. Assim, então, tem-se esse desenvolvimento territorial, que acabou culminando também com o desenvolvimento aí da sua demografia, da sua população. Se a gente levar em consideração a questão das atividades econômicas, pois é a partir disso onde há as concentrações demográficas, as concentrações populacionais, nós vamos ter aí então áreas urbanas industrializadas, é onde desenvolve principalmente essas grandes áreas, onde temos ali uma densidade, uma concentração muito forte. É o caso aqui da região nordeste dos Estados Unidos, a cidade de Washington, a cidade de Nova York, Nova Jersey, outras regiões aqui como Detroit, como Chicago, acaba tendo ali áreas muito fortes de desenvolvimento populacional, concentração demográfica. Não é à toa que essas áreas de industrialização tradicional acabam formando as chamadas megalópolis, que é grandes áreas urbanas onde pegam diversas cidades por extensos quilômetros formando uma única malha urbana. Então nós temos aqui já na região nordeste dos Estados Unidos, vamos ter então duas grandes áreas urbanas. A megalópole de Wash, de Boston a Washington, pegando toda essa região aqui, ó, onde nós temos aqui no nordeste a parte mais concentrada da sua população, e temos aqui a região de Chippewa, de Chicago a Pittsburgh. Então, essas áreas de desenvolvimento industrial tradicional acabaram formando duas grandes áreas urbanas chamadas de megalópolis. Mas não fica por aí. Com o tempo, com o desenvolvimento das terras e a desconcentração industrial vinda dessa região do Nordeste dos Estados Unidos, surge na costa oeste dos Estados Unidos aqui mais uma área de intensa urbanização, uma megalópole chamada San, que vai de São Francisco a San Diego, toda ela na região da Califórnia. Essa área aqui, com a desconcentração industrial vinda lá da região Nordeste, passa a ser um tecnopolo industrial. E isso acaba, obviamente, atraindo muitas pessoas para essa área. Então, há aqui esse desenvolvimento. Há nessa área aqui uma parte, então, de expansão populacional devido às condições industriais, às condições de renda que beneficiavam a todas as pessoas. Essa é uma característica já para desenvolver aí o processo da concentração. Claro, características do turismo aqui na região da Flórida acaba tendo uma grande importância também. Assim, toda essa região também passa a ser uma área de grande desenvolvimento da população. Claro, nós temos outras áreas que acabam formando vazios demográficos aí em todo o território dos Estados Unidos, principalmente essa região aqui entre a planície central e o início aqui das montanhas rochosas, dos dobramentos modernos, pois são áreas onde acabaram tendo formações desérticas. Óbvio, com a característica de um clima mais hostil, a população acaba não tendo muita condição ali importante para se desenvolver. Logo, a concentração populacional vira rarefeita nessas áreas, tendo aí menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Portanto, vamos perceber nessas áreas desérticas justamente essa área então de menor concentração populacional. Dessa maneira, então, acabamos tendo aí a importância e como é que se distribuiu desigualmente a população nos Estados Unidos. Mas quem mais formou? Somente os imigrantes anglo-saxônicos? Claro que não. Nós tivemos aí hoje, se organizar a população dos Estados Unidos,
vamos ver que 75% da população estadunidense é branca. Justamente vinda lá, oriunda da população europeia, da população australiana, que pode ter vindo para essa região, acabou formando aí 75,1% da sua população formada por brancos. Agora, afro-americanos, aquela população que vem aqui mais do sudeste aqui dos Estados Unidos, oriundas lá daquele processo escravocrata, trazidos da África, os afro-americanos, formam hoje 12,3% da população. Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia e também com toda essa característica geopolítica dos Estados Unidos, temos aí a formação de 3,6% de asiáticos vivendo nos Estados Unidos. E quando eu digo aqui asiáticos, não necessariamente são chineses e são japoneses, mas também, principalmente, indianos na região. Os indianos e também os filipinos acabam tendo uma grande parcela importante aí de desenvolvimento populacional, justamente vindo por um processo migratório conhecido como migração de cérebros. O que são essa migração de cérebros? Justamente pessoas muito capacitadas que acabam sendo recrutadas por empresas estadunidenses para vir trabalhar justamente nessa área de tecnopolo que nós temos aqui. Assim, 3,6% de asiáticos acabam sendo aí compostos na população. Vamos levar em consideração que nós temos aí 0,9% de nativos americanos, população indígena, que acabou ali resistindo a todo um processo de colonização e genocídio, e também ali formação de nativos polinésios ou de outras ilhas do Pacífico, como por exemplo os havaianos, acabaram também vindo para essa área, fazendo aí o seu desenvolvimento populacional. Logo, além dessa composição, nós temos outras etnias que acabaram chegando ali, desde africanos, desde populações ali latino-americanas, desde populações vindas de outras regiões, acabam formando ali cerca de 8% da população. Basicamente, os Estados Unidos é um mosaico de miscigenação, oriundos de um processo lá daquela conjectura do capitalismo comercial e seguido do capitalismo industrial. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido bem essa aula. Eu vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por assistir essa aula e tchau, tchau!